Mas o Edson, a gente estava falando aí da questão, como o Kardec trabalhava, né, o conceito polêmico, a gente parou para fazer um intervalo. Prossiga. Então, eu estava falando que ele tratava esses assuntos de uma forma transparente e clara, né? Dificilmente você via o Kardec impondo a sua opinião, ele deixava muitas das coisas, naturalmente que ele dava uma direção, né? Mas muitas das coisas ele deixava para o próprio público, o leitor, decidir, porque a doutrina não era dele, a doutrina é dos espíritos, ele fazia questão de deixar isso claro, tá certo? Não é a doutrina do Kardec, né? A doutrina espírita, tá certo? Tanto que ele nem usou o nome verdadeiro dele, né? Ele usou o pseudônimo de Allan Kardec. E aí a outra questão é que você estava me perguntando é como é que as casas espíritas tratam esses temas, né? Hoje, normalmente, temas polêmicos em casa espírita não existe porque os dirigentes não deixam que aconteça. Né? Vai depender do ele corta na raiz. Tá. Mas quando acontece, não tem outra forma de tratar a não ser com a transparência também, né? Tem que ser resolvidas questões polêmicas de forma transparente, né? Não tem como você ser espírita e não ser verdadeiro, né, Cláudio? Porque não adianta você querer esconder aqui, porque uma hora você vai aparecer, tá certo? Não dá para dourar a pílula. Fica oculto. E também não, porque você é espírito e vai ter que arcar com as consequências, né? O Edson, não sei se você observa isso também, esses temas polêmicos, muitas vezes, que alguns dirigentes cortam, o que acontece? Eu vejo alguns palestrantes que se dizem espíritas, mas, na verdade, ele pega um tema polêmico e ele dá todo o ponto de vista do mundo, menos a visão espírita. Tem né? isso também. Menos a fundamentação doutrinária. E aí, nesse caso, foge um pouco do contexto, né, do objeto social da casa, que é a divulgação da doutrina espírita. Então, você pega um tema lá, né, e aí se fala sobre várias doutrinas espiritualistas até, mas às vezes muitas foge realmente do contexto da doutrina espírita. E aí, nesses casos, realmente as casas acabam cortando, né? Falar, esse palestrante é polêmico. Ele não é só polêmico, é que ele é polêmico e ele também não se fundamenta muito bem na doutrina, né? Tem que se fundamentar, né? Pelo WhatsApp, a Alexandra, ela diz, por favor, eu não entendi o final daquela frase, uma criança redime o passado, poderia repetir? Claro. Uma criança corrige o passado, embeleza o presente, aliás, e organiza o futuro. Ô, Vandir, nas apresentações, a gente sempre, quando vem ator aqui, faz essa pergunta. Existe algum caso, algum relato que você lembre que vocês sentiram ali a presença espiritual ou o público foi ajudado de alguma forma ali, né, durante a apresentação? Olha, no meu caso em particular, quando eu fazia Emmanuel na peça 2000 anos, uma médium que estava na plateia, ela me relatou uma coisa bem curiosa, que a minha movimentação em cena era dirigida por um tubo de luz azul, como se fosse um facho de luz azul sobre o meu personagem, a minha pessoa que está fazendo o Emmanuel. E eu tinha a mania de brincar no backstage, ou seja, atrás da cortina, fazendo piadas. Isso aconteceu comigo. E um dia eu estava brincando com uma das atrizes e eu tinha que entrar em cena. E contei umas piadinhas idiotas. Quando eu entrei em cena, eu não sabia o texto. Sumiu, apagou. Tive que improvisar. Tipo um castiguinho. Tipo assim, presta atenção no que você está fazendo. De orelha, né? Você está fazendo alguma coisa muito séria, que era Emmanuel. E você está brincando muito. É a mensagem que eu entendi a partir daquela data. Eu disse, aí você mudou a Entendeu questão. o recado, né? Que o humano é mal-humorado, né? Eu acredito que foi a fraternidade dele que disse, não gosto disso. Olha a censura. O teatro, naturalmente, ele trata de assuntos polêmicos? Trata. Tem assuntos que são um desses que a gente está abordando na peça. E tem outros que é mais políticos, né? Então, os mais políticos, eu como nunca fiz peças com muita política, eu acho que o que a gente está abordando hoje é um dos mais polêmicos e explícito. Ele não é implícito, ele é explícito.
A Suzette Sara, ela deixa claro, eu não sou aborteira, eu sou uma médica. Então é explícito que ela não faz aborto, mas ela é obrigada a fazer por uma imposição de necessidade e da sociedade econômica da época. Ou seja, os poderosos mandavam. Parece, tem alguma semelhança com o que a gente vive atualmente, né? A mesma coisa, né? É verdade. O Edson, alguns espíritas dizem o seguinte: não vamos entrar em polêmica, vamos falar só do Evangelho, falar de Jesus. Como é que você vê isso? Na verdade, é um porto seguro, né? Para eles. Zona de conforto. Porto seguro. Você não se expõe. Eu tenho medo de cometer um pecadinho. Você não se expõe e fica na superficialidade, na verdade, né? Falta realmente uma coragem, eu acho, falta uma consciência, né, de que a doutrina espírita ela é mais do que simplesmente ficar passando esses temas. E a abordagem ela tem que ser feita. O problema é que nem todo mundo está preparado para isso, né? É o que a Elaine acabou de falar, né? Se você não se fundamenta para debater alguma coisa, você vai ficar superficial. Eu acredito nisso. Sim. Eu fiquei admirado, viu, Cláudio, que eu tenho uma palestra, aquela palestra sobre desmistificando o umbral. Boa palestra. Eu fiquei admirado que já chegou a quase 16 mil visualizações aquela palestra. Então você vê que o público, né? É uma coisa despretensiosa que eu fiz, coloquei lá e você vê que o público tá... Sabe que teve um amigo de Brasília e de Minas, acho que até te mandei, né? E tem um cara lá nos Estados Unidos replicando a palestra em inglês. Ele traduziu ela lá, ele está replicando ela em inglês. Então você vê que o público está ávido, né, de você debater carente de temas, e os temas, né, com uma certa profundidade e com embasamento, né? E uma visão prática, né? Eu acho que esse é um papel também da Casa Espírita, Edson, e você faz isso brilhantemente, porque quando você fica só no estudo doutrinário, a pessoa tem dificuldade de colocar aquilo na vida prática dela, Sim. né? Então, quando a gente fala de evangelho, a gente fala até dos ensinamentos de Jesus, a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, né? Então, se fala muito em umbral, se coloca medo, as pessoas têm medo, mas o que é realmente? Né? Existe esclarecer. E se você trazer esse tema para o que foi discutido agora com o Dr. Francisco de Biasi aí, você falando de umbral para as pessoas, você está trazendo medo para a pessoa, o medo vai provocar o que nela? Uma baixa no sistema imunológico, quer dizer, então a pessoa fica doente e não sabe nem porque está doente, ela está indo no centro espírita para se curar e está saindo de lá doente porque uma palestra deixou ela para baixo, entendeu? É verdade, é verdade. Temos que nos olha aí. E também, Cláudio, uma coisa que a gente observou lá na nossa casa, geralmente aos domingos a gente leva palestrantes diferentes que abordam outros temas que não só os doutrinários, a gente percebe que o público é muito maior. As pessoas têm sede de conhecimento. Porque ela já fez os cursos, ela já sabe muitas vezes toda a obra da codificação. O que ela quer mesmo são esses outros assuntos que levam à reflexão. Que agrega, né? Mas não, diga, Edson. Você vê que interessante essa questão. A mente o que faz. Né? Acabamos de ter uma entrevista aí com o Dr. Francisco, né? De Biasi, falando dessa questão do poder da mente, do processo de cura, né, do trabalho. E tem esse poder da mente também provocando alterações químicas, até alterações fisiológicas. Até leite, né? Gera, né? Produz. Você vê como uma coisa importante. Por isso que lá atrás já se falava mente sã, corpo são, né? Os antigos sabiam da coisa, né? O Carlos de Itanhaém tem uma pergunta, ele diz: gostaria de saber, quando um relacionamento não vai bem, mesmo depois de muito diálogo entre os dois, queria saber a visão espírita se devemos insistir por ter um filho, mesmo que a pessoa já não quer mais manter a relação. O que você acha, Helene? Não, de forma alguma. O maior erro que o casal pode ter é querer ter um filho achando que o filho vai resolver o problema. Ele já tem um filho, né? Ele já tem, então vai assumir as responsabilidades. Tem casais que acabam tendo filho achando que o filho vai resolver os problemas do relacionamento, né? Na verdade, Cláudio, a doutrina, ela não condena a separação, né? Até o Evangelho tem um capítulo que fala sobre o divórcio, né? Que tem aquele dizer que ninguém separa o que Deus juntou, né? Mas na visão espírita, a gente percebe, o que a gente sabe? Que são dois espíritos que por alguma razão se unem numa existência com algum propósito. Então precisa saber se realmente esses dois espíritos são almas com esse mesmo propósito, né? Ou se uniram
ou se uniram por alguma outra razão. E Deus é tão misericordioso, porque às vezes a gente tem algumas intolerâncias aí com esse companheiro escolhido, passada aquela fase da paixão, onde a personalidade de cada um vem à tona, você reconhece que aquele companheiro não é aquele amigo que você esperava e na verdade é um desafeto do passado, e fica realmente muito difícil a convivência, e pode colocar a convivência pode levar muito mais ao prejuízo do que ao objetivo daquela encarnação juntas. Então, o que é melhor? O que se preserva? O que se busca? É a evolução de cada um. E se os dois juntos não estão funcionando muito bem, não faz mal. Né? Pela justiça divina, eles vão ter outras oportunidades de se reencontrarem e de uma outra forma se harmonizarem. Não precisa ser como marido e mulher. De repente, como marido e mulher não deu certo. Né? Pode, de repente, numa outra existência, eles podem ainda se tornar amigos nessa própria existência, mas numa outra existência, às vezes vem como filho, às vezes vem como a sogra indesejada, né? Vem como parente. A gente brinca assim, mas é verdade. Então, se o casal muitas vezes está brigando a ponto de colocar até em risco a vida, não só de agressões físicas, mas a questão da saúde também, a doutrina não condena a separação. O Edson, a Margarete de Vitória da Conquista, Bahia, ela pergunta se a colocação espírita kardecista é correta. Na verdade, essa colocação, essa colocação ela foi feita para meio que direcionar um entendimento, né? Porque o espiritismo, o espiritismo em si é uma palavra desenvolvida por Kardec. Porém, ele é utilizado aqui no Brasil para falar... Tudo vira espiritismo, né? A gente estava até brincando aqui no intervalo, né? Da pessoa que chegou lá na federação, não é isso? Que perguntou, aqui toca tambor? Quer dizer, né? Por quê? Porque essa informação equivocada e as pessoas criaram... As pessoas usam, na verdade, só para dizer, olha, eu sou kardecista, entendeu? Diferenciar. Né? Só para diferenciar, mas na verdade não tinha necessidade, né? Porque o termo espiritismo é criado por Kardec. Então, quando se fala espiritismo, logo é Kardec, né? Se falava mesa branca antigamente, né? Se usava muito, né? Quando era mesa branca. Né? Mesa branca. Não, eu sou de mesa branca, que era para deixar claro que não tocava tambor, coisa desse tipo. Mas né? acho que na própria, o prefácio, acho que não sei se é do Evangelho, segundo o Espiritismo, está explicando. Tá, exatamente. Espiritualismo, Espiritismo. Isso. Exatamente. Quer dizer isso. Quando se fala espiritismo, está se falando na obra da codificação. Tudo tem a ver com o preconceito que existe, né, Cláudio? Infelizmente. Então, como as pessoas são preconceituosas em relação a outras coisas, não há o devido respeito, aí as pessoas têm essa necessidade, mas eu acho que não tem. Mas eu acho que é preconceito aquilo que eu não sei. Então. A pessoa tem que se informar. Aquilo que eu não conheço, a primeira coisa que eu estabeleço é preconceito. Não, eu já tenho um pré-conceito sobre isso, não eu gosto.